Olá pessoas, aqui é o Ivo Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com as opções de alinhar e distribuir texto. Nos vídeos anteriores eu trabalhei com alinhar e distribuir, mostrando especificamente objetos. A maioria das regras se aplicam para o texto, mas o texto tem uma pequena diferença em relação a objetos convencionais. Então vamos ver como é que a gente trabalha com essas opções de texto. Então para isso eu vou colocar um texto aqui. Esse texto eu vou colocar com 3 linhas, para que a gente possa perceber a diferença. Vou aumentar um pouquinho aqui. Colocar um outro objeto, para a gente fazer o alinhamento. E notar o que acontece. Aumentar um pouquinho aqui o zoom. Selecionar os dois objetos. E a gente vai abrir a janela de encaixe das opções de alinhar e distribuir. Então aqui, menu janela, janelas de encaixe, alinhar e distribuir. Então se você não viu os vídeos anteriores, é interessante que você veja para entender melhor as funcionalidades desse painel. A gente vai focar nesse vídeo apenas o que tem de diferente com o alinhamento de texto. Então beleza. Fazer o alinhamento, seja com um texto ou um objeto, segue as mesmas regras desse painelzinho aqui primeiro, onde eu posso fazer o alinhamento, por exemplo, na base, na linha inferior, né? Então os objetos vão ficar alinhados na parte inferior. Ou na parte superior, topo, e daqui alinhado ao superior, e de novo alinhar verticalmente. A mesma coisa serviria para o horizontal, ok? Só que aí, aqui a gente tem 3 opções referentes a texto especificamente. O padrão vem como caixa delimitadora. O que significa isso? Caixa delimitadora é a área que o texto como um todo, vamos pegar esse texto aqui no caso, ele todo ocupa, beleza? Então de ponta a ponta, desde aqui de cima até aqui a parte de baixo, lado direito, lado esquerdo, isso é o que a gente chama de caixa delimitadora, a área total que esse objeto, de uma forma retangular, ocupa, ok? Se eu mudar essa opção, vamos lá. Então aqui, ao invés de caixa delimitadora, eu vou utilizar a primeira opção do grupo de texto, que é fazer o alinhamento ou distribuição a partir da linha de base da primeira linha. O que quer dizer isso? Vamos ver que fica mais fácil, né? Então vou clicar e vou aplicar o alinhamento de novo aqui para o topo. Vamos ver o que acontece. Feito. Dessa vez, o alinhamento do retângulo em relação ao texto não foi no topo da caixa delimitadora, ou seja, não da área total do texto, mas sim da primeira linha, da base da primeira linha desse texto. Esse texto está composto por 3 linhas, então ele utilizou a base da primeira linha. Observe que a base é bem aqui, ó, abaixo das letras, mas não no final das letras como a letra P ou G, né, que tem essa perninha, ok? Então ele alinhou com o topo desse objeto com a base da primeira linha do texto. Então eu vou alternar aqui para inferior, para a gente ver como é que funciona. Então, de novo, ó, a parte inferior desse objeto com a base da primeira linha. E o centralizar na vertical, mesma coisa, vai utilizar a base da primeira linha, porque essa opção está ativa. Então, a linha de base da primeira linha é que vai determinar a referência para os outros objetos serem alinhados. Beleza. Se eu alterar para essa segunda opção, que é a linha de base da última linha, vamos clicar. E está aí, a última linha do texto é que vai ser o ponto de referência de alinhamento ou distribuição para os outros objetos. Vamos ver então como é que funciona as variações. Alinhar com a parte inferior, está aqui, e alinhar com a parte superior, está aqui. Então, está bem nítido aí como é que é a diferença. Então, quando a gente tem um texto, além da caixa delimitadora, que é o padrão, vamos voltar aqui, ó, que interpreta o texto como um bloco, né, como um objeto sólido, vamos dizer assim, você pode variar para alinhar com a base da primeira linha ou da última linha. Beleza? Agora eu vou mostrar como é que funciona a distribuição. Para mostrar a distribuição, eu vou fazer uma distribuição na vertical. Vou colocar mais um objeto. Vou colocar todos os 3 alinhados à esquerda. Utilizei um atalho aqui, alinhei eles à esquerda, e agora eu vou fazer a distribuição. Para a gente notar melhor a distribuição, eu vou até arrastar um pouco para que a gente
perceba os objetos se movendo, no caso o objeto no meio é que vai se mover, né, para redistribuir na vertical. Então vamos lá. Então vou deixar com a opção padrão de texto, que é a caixa delimitadora, e vou fazer aqui a distribuição vertical, ó, distribuir espaço verticalmente. Vou clicar e feito. Do mesmo jeito que em objetos regulares, ele distribuiu a partir do espaço entre os objetos. Então, o mesmo espaço que tem entre esses dois retângulos foi atribuído entre o texto e esse retângulo aqui no meio. Agora eu vou fazer as variações. Então, vou utilizar como referência a linha de base da primeira linha do texto. Vou dar um clique aqui. Então, modificou. Então, o ponto de referência vai ser a partir da primeira linha do texto, da linha base da primeira linha. Então, o espaço daqui até aqui é igual ao espaço daqui até aqui. Ok? E vou fazer a última variação, que seria com a linha de base da última linha. Então, vou clicar de novo e está aí. O espaço agora é a partir daqui até aqui e, de novo, daqui até aqui. Notem que essa palavra, no exemplo, a palavra texto, não tem uma perninha, né? Não tem uma letra como G ou P, né? que tem uma perninha aqui embaixo. Então, por isso fica igual o espaçamento quando é a caixa delimitadora. Eu vou alterar aqui, ó, colocando exemplo de novo aqui, ó. Exemplo. Só para ter a letra P e a gente notar a diferença. Então, eu vou utilizar de novo a caixa delimitadora e vou aplicar a distribuição vertical. Está aqui. Observe que o espaço é determinado a partir do final do texto mesmo, ou seja, no caso da perninha do P, porque a caixa delimitadora considera toda a área que o texto ocupa, ok? Como uma área retangular. Se eu mudar agora para a base da última linha, vai ficar diferente, notem. Feito. Então, ele não considera a perninha do P. Ele vai usar a linha base do texto, no caso da última linha do texto. Então, tem diferença, ok? Esse tipo de aplicação vai do caso, né? Então, a gente precisa ter um exemplo prático para a gente sentir a necessidade de fazer esse tipo de distribuição. A mesma coisa valeria para vários textos ou textos com objetos, como a gente fez aqui, ok? Lembrando que essa série de vídeos é para demonstrar as ferramentas e vocês terem uma noção de como ativar, de como interagir com elas. E eu tenho uma outra série de vídeos no canal, que é o Como Desenhar no Corel, onde eu faço várias aplicações de textos para exemplificar justamente como as ferramentas podem ser utilizadas no dia a dia. Bem, é isso por esse vídeo. Se tiverem dúvidas, sugestões, deixem no comentário. Aquele joinha sempre ajuda o vídeo nosso a estar atingindo mais alcance. Se você ainda não é inscrito no canal, dá um clique aí no inscrever e ative sempre o sininho para não perder o aviso dos próximos vídeos, ok? Sugira para algum amigo, mande o link aí do vídeo para ajudar quem tem interesse também nesse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? É isso por esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!